Meu nome é Lucas, sou cofundador do projeto Rotina Clínica e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as estatinas, né? Essa classe de medicações aí tão importantes que a gente usa tanto na prática clínica. Vou detalhar algumas observações específicas aqui sobre o uso dessas medicações. O primeiro ponto aqui, quando a gente fala do racional sobre o uso da estatina, é lembrar que o nosso norte aí é o risco cardiovascular do paciente. De acordo com o risco cardiovascular do nosso paciente, é que a gente vai definir a intensidade desse tratamento hipolipemiante. E para isso, a gente tem que lembrar do que é definido pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E lá tem, de acordo com o risco cardiovascular do meu paciente, qual que é a meta, qual que é o alvo do LDL. E quando a gente fala desses valores de LDL, é importante citar que se o indivíduo tem um baixo risco cardiovascular, o LDL dele tem que estar menor do que 130. Se o indivíduo tem um risco intermediário, a meta é um LDL menor do que 100. Se o indivíduo tem um alto risco cardiovascular, a meta é menor do que 70. E se o indivíduo tem um risco cardiovascular muito alto, a meta é mais restrita ainda, é menor do que 50. E o nosso tratamento hipolipemiante, de acordo com a intensidade desse tratamento, eu espero uma redução nesse LDL. Um tratamento hipolipemiante de baixa intensidade vai reduzir menos o LDL, menor do que 30%. Já um tratamento hipolipemiante de moderada intensidade vai reduzir entre 30% a 50%. E um tratamento hipolipemiante de alta intensidade, a gente espera uma redução do LDL maior do que 50%. E aqui, quando a gente fala da intensidade do tratamento, eu citei alguns esquemas aqui de estatinas, né? De acordo com o tipo de estatina e a dose, que podem se encaixar nessas intensidades de tratamento. Podemos citar aqui como baixa intensidade, por exemplo, a simvastatina, dose de 10 miligramas por dia. Em termos de moderada intensidade, a gente pode citar a própria simvastatina, de 20 a 40 miligramas por dia, e a atorvastatina de 10 a 20 miligramas por dia, além da rosuvastatina na dose de 5 a 10 miligramas por dia. E quando a gente fala de alta intensidade, a gente fala basicamente de atorva e rosuvastatina nas suas doses otimizadas. A atorvastatina de 40 a 80 miligramas por dia e a rosuvastatina de 20 a 40 miligramas por dia. Em relação ao horário que a gente vai fazer uso da estatina, basicamente é lembrar que a maior parte do colesterol endógeno é sintetizado no período noturno. Então, se a gente está usando uma estatina que tem uma meia-vida curta, a gente tem que usar essa estatina próximo desse período de maior síntese do colesterol, para que essa estatina bloqueie essa síntese de forma mais efetiva. Então, se a gente está falando de uma simvastatina, que é uma estatina de meia-vida curta, eu devo tomar à noite. Agora, quando eu falo de estatinas que têm a meia-vida longa, como a Rosuva e a atorvastatina, eu posso tomar em qualquer horário do dia. E aqui a gente está apresentando para vocês um exemplo prático para a gente entender, diante de um caso clínico, como que eu vou iniciar a minha terapêutica com estatina e como que vai ser alguma monitoração, né, monitoramento, desculpa, em relação ao tratamento que a gente tem que acompanhar, em qual dose que a gente vai iniciar, qual que vai ser a nossa meta de LDL, o que que a gente vai esperar de efeito adverso. Então esse exemplo prático aqui é para mostrar para vocês um caso real do dia a dia, como que a gente vai iniciar essa terapêutica e quais pontos aí são cruciais nessa abordagem. Então, o caso clínico é do paciente Antônio, tem 60 anos, é um paciente tabagista, hipertenso e diabético, tem doença coronária estabelecida, já infartou há 5 anos, inclusive. Ele chega para a gente no consultório com exames laboratoriais e um LDL de 250. E aí, com base nisso, como que a gente vai iniciar o tratamento hipolipemiante para esse paciente? Primeiro ponto é lembrar que o nosso norte é o risco cardiovascular do paciente. Esse caso aqui está muito fácil porque é um paciente que já teve infarto prévio. Então, quando a gente vai pegar as diretrizes da Sociedade Brasileira, quando a gente vai calcular o risco cardiovascular, esse paciente se encaixa como muito alto risco. É um paciente que tem uma meta de LDL bem restrita, a gente quer que o LDL esteja inferior a 50. Ele está com a LDL bem fora dessa meta, né? 250, então uma redução importante, maior do que 50%. Diante disso, a gente vai prescrever um tratamento hipolipemiante de alta intensidade, associado aí com medidas de mudança de estilo de vida, dieta adequada, cessar o tabagismo, atividade física regular. E um exemplo que a gente colocou aqui seria iniciar com a atorvastatina. Lembra que aquela faixa terapêutica no tratamento de intensidade elevada, de alta intensidade, ela varia de 40 a 80, que a gente sugere começar com 40 miligramas por dia. E um detalhe importante que a literatura cita é que antes de você iniciar a terapêutica,
é importante que você dose o CPK, o TGO e o TGP do seu paciente para que você tenha um nível basal antes de iniciar essa terapia. Outro detalhe importante é que naqueles pacientes que têm um LDL superior a 170, de forma geral, a gente acaba tendo que lançar mão da terapia combinada. O que que é isso? Além das mudanças de estilo de vida e da estatina de alta potência, nesse esquema de alta intensidade, eu normalmente tenho que lançar mão de um outro hipolipemiante. Por exemplo, o ezetimiba, né? Para que esse paciente de fato atinja a meta de LDL. O detalhe importante é que 4 a 6 semanas depois que eu começo o tratamento com a estatina, que aí de fato eu vou repetir esse LDL. E os detalhes aqui para a gente finalizar essa discussão é que a literatura não recomenda dosagem de rotina de CPK e transaminases em quem usa estatina. Lembra que eu tenho que fazer no momento inicial para ter ideia do nível de base, mas eu não tenho que ficar dosando isso de rotina. Eu tenho que ter sempre atenção para os efeitos adversos que eu posso esperar do uso das estatinas, né, decorrente do uso das estatinas. Lembrar principalmente das alterações musculares aí, mas também ter uma ideia que ela pode causar, por exemplo, lesão hepática, apesar de ter uma frequência baixa pela literatura. E aí existe um grupo de pacientes que a gente coloca como população especial. Quem faz parte desse grupo? Aqueles idosos com mais de 75 anos, doente renal crônica, hepatopata. E esses pacientes, quando vão fazer uso de estatina, tem que ter muita atenção quando a gente vai prescrever. Por qual motivo? Esses pacientes estão mais suscetíveis aos efeitos adversos, à toxicidade dessa medicação. Então, nesses casos, muitas vezes a gente usa estatinas aí que tem um efeito menos tóxico para cada população específica e também faz um ajuste da dose terapêutica. A gente está finalizando aqui essa discussão sobre as estatinas. Deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe o vídeo e siga aí a gente no Instagram e também no YouTube. Um abraço.